Olá chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Eu sou o maestro Daniel. Vamos a estudar? Olá galerinha da terceira série do ensino médio e candidatos do Enem. Hoje nós vamos para a nossa última aula desse ciclo de 10 aulas. De antemão já convido você, se você não teve acesso às outras aulas, é interessante que você assista ela continuadamente para você não se perder no conteúdos, né? Trabalhamos aí as principais habilidades, competências que caem no Enem. Nós estamos nesse ciclo trabalhando com questões, né? Fazendo uma revisão, provas anteriores, analisando questões, enunciados, enfim. Então hoje nós encerramos esse ciclo com o nosso último tema, que nós vamos falar um pouco da diversidade cultural, né? Diversidade cultural essa aí na tela, que está presente na nossa H8. Lembra? Nós trabalhamos com as habilidades do Enem, da língua estrangeira moderna, tanto faz se você escreveu para inglês ou para espanhol, as habilidades são a mesma, cada um dentro do seu idioma, é claro. Então a diversidade cultural, que vamos trabalhar na aula de hoje, ela é cobrada na nossa H8, que é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, como representação da diversidade cultural e linguística. Então, interessante, galera, também é que essa diversidade cultural, né, além de ela ser cobrado aí como uma das habilidades, ela também está envolvida em outras questões aí dentro das avaliações, né, dentro da linguagem, da humanas, dentro do Enem todo. Por quê? Porque o Enem também trabalha com essa questão dos temas transversais, né? Os temas transversais são aqueles temas que são estudados aí durante todo o seu ciclo escolar, como temas obrigatórios, né? Temas da sociedade, como o meio ambiente, né? Como a saúde e a pluralidade cultural, né? Que é essa questão também que trabalha a diversidade cultural, entra dentro desses temas transversais também, né? Como forma de identidade, nós dentro da língua portuguesa, nós brasileiros dentro desse contexto, mas também com respeito à diversidade cultural, né, de outros países, de outros estados, né, até mesmo dentro no nosso Brasil, nós temos por regiões também essa questão da pluralidade, né? Então a gente também trabalha com essa questão do respeito, né, às diferentes culturas. Então vamos ver, né, como é que o Enem, ele cobra essa diversidade cultural aí na questão da língua estrangeira. Então nós temos um texto aí, né, do Enem 2019, que se chama Empanada. Empanada, né, não é a tradução literal de empada, no caso não é, tá? É um empanado, nosso empanado, né, aqui no Brasil, geralmente alguns pratos, como o frango, né, a carne, tem carne empanada, frango empanada, né, que é uma espécie do nosso frango, coberta aí com uma camada fina, né, às vezes de ovo batido, e aí passa na farinha de rosca ou farinha de trigo. Geralmente é bem consumida aí na região sudeste, né, até mesmo aqui na nossa região norte também se faz muito empanado. Vamos ver como é que isso é constituído dentro da língua espanhola. Obeira em banho claro, baquelha echada, eres de vino tinto, la camarada. Ou seja, né, mergulha em banho claro, né, vasilha meio cheia, né, na metade da medida, com vinho tinto, etc. Ali. Bienes llena de pino, cebolla e carne, com passas, huevo duro e alino de hambre. Então venha, né, com cheia de pinho, calda de abacaxi, né, pinha, cebola, carne, com uvas, né, e ovo duro, né, no caso aqui aquele ovo batido, chama de huevo duro, e alino de hambre, um pouquinho de fome, né. Com el primeiro mordisco por una oreja se abre tu boca ardiente como surpresa, né. Então, como o primeiro, né, um dos primeiros petiscos aí, por uma orelha, abre a boca ardente com surpresa. Tan lleno de pebre, quedas picante, se te peso muy fuerte, não me reclames, né? Tá cheio de ternura, ficas ardente, se te beijo muito forte, não reclame. Busco louco em tu vientre, delícia oscura, la traição esquisita de tua aceituna, né? Busco louco no teu ventre, delícia escura,
é uma tradição muito saborosa, esquisita, né? Destaque para essa palavra esquisita, que na língua espanhola quer dizer saborosa. De tu azeitona, de tu azeitona. E repite o ataque por ordenada, nadie quede com hambre se há empanada. Ou seja, se você está com fome, né? Nada resiste à fome do que uma boa empanada. Então observe, pessoal, que esse texto é interessante a gente resgatar alguns conteúdos, né? Por isso que eu sempre indico você assistir de forma sistemática, ou seja, aula por aula. Essa aula 10. Se vocês voltarem à aula 7, aula 8, aula 9, nós vamos falar dessa função poética, né? Nas funções da linguagem, o que é a função poética e suas características. Então esse texto aqui é uma poesia, né? Aí elas têm ali alguma forma de receita, né? Só que não é uma receita em si, né? Do gênero receita. Porque o gênero receita, ele é um texto descritivo, técnico, né? Formal, porque ele ensina você a fazer um determinado prato. Apesar de dentro desse texto estar essa questão da receita embutida, mas nós temos a receita de um ponto de vista literal, né? Do ponto de vista da literatura, subjetivo, linguagem conotativa. Os elementos da receita são comparados às sensações e prazeres, né? da nossa alma. Então, dentro desse texto, que está dentro da função poética, lembre-se, o mais importante é a mensagem. Então, a mensagem tem que estar bela, né? A estilística das palavras, o modo como elas se relacionam, ela tem que fazer com que o leitor se vislumbre, né? Que ele fique ali cheio de, né, daquele sentimento, né, de prazer, de gozo da leitura. Então, observem que esse texto aqui é um poema. Então, sendo um poema, nós já devemos tentar imaginar, né, que ele faz parte da função poética. Vamos ver o que aqui o enunciado quer. Gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empanadas, né, o escritor chileno Astriz, ou seja, ele já está falando, né, dessa questão da relação da gastronomia, né, que é uma forma de expressão cultural de um determinado povo, né. Quando ele fala expressão cultural, galera, ele está falando de diversidade cultural, né? Ou seja, ele está falando das várias maneiras que se tem de um país demonstrar a sua cultura, né? Então ele já está dizendo, ó, a gastronomia, que é a culinária, a comida, né, ela faz parte da identidade de um povo, ou seja, nós também somos aquilo que nós comemos, né? E nós também somos reconhecidos pela nossa culinária, né? Geralmente uma pessoa quando vem ao Acre, né, ela sai daqui, ela fala muito da nossa culinária, né? Nós somos conhecidos pelo nosso quibe de arroz, nós somos conhecidos pela nossa tapioca, pela nossa baixaria, pela nossa banana frita, o nosso açaí, né? Então a gastronomia, ela fala muito da identidade do povo, então ela também traz esses traços de identificação para a pessoa se sentir dentro de um determinado contexto, ou seja, um sentimento de pertencimento. Então ele relaciona essa questão da gastronomia com a diversidade cultural, aí ele quer saber como o escritor faz isso, né? Ou seja, ele personifica, o que é personificar? Justamente, pessoal, nós estávamos falando que essa receita não era uma receita tradicional, né, pertencente ao gênero receita, que tem esse texto de tipologia textual prevalecente, é descritiva. Não, ela está personificada, isso quer dizer o que ela está colocada numa figura poética, literária. E vocês lembram que quando a gente fala de linguagem poética, literária, a gente tem que ficar bem gravado, né, com aqueles verbos enaltecer, engrandecer, né? Porque quando a pessoa transforma um determinado conteúdo em poesia, é porque aquilo ali, né, ele joga de um sentido real para um sentido abstrato, ou seja, para engrandecimento, para enaltecimento, né? Então vamos verificar aqui nas nossas alternativas qual é aquela que mais se encaixa, né, com o texto, tá? Com o nosso enunciado. A. Enaltece esse prato da culinária hispânica. B. Descreve algumas etapas de preparação dessa receita. C. Destaca a importância do vinho na alimentação hispânica.
D. Resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. E evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Então vamos item por item. Na letra A já tem aquele verbo que é sempre utilizado, né, para respostas de linguagens poéticas, da literatura, da poesia, né, o verbo enaltecer. Então a gente dá uma segurada nele aí, porque ele pode ser nossa possível resposta, já que realmente quando eu transformo um texto descritivo, encaixo ele para dentro de um poema, né, eu vou trazer elementos para ele subjetivo, e realmente ele está enaltecendo o prato da culinária hispânica. Mas vamos ver as outras só para confirmar se é isso mesmo. B. Descreve algumas etapas de preparação dessa receita. Cuidado, pessoal. Lembre, apesar de eu ter uma receita, né? Mas essa receita ela está embutida, ela não é bem uma receita. Porque na receita eu não digo, coloque os ovos que são a coisa mais deliciosa do mundo, né? Eu não fico dando característica aos alimentos, a característica abstrato, dizendo que são lindos, maravilhosos, deliciosos, não. A gente coloca os ingredientes, modo de preparo, pronto. A gente não fica dando grandeza para os alimentos, a gente explica, né? Mostra como se faz e acabou, tá? Então, esse descrever aqui, ele é uma forma de verificar se o leitor realmente conhece o gênero receita e o gênero poesia, né? Então, essa daí não pode ser a nossa resposta. Letra C destaca a importância do vinho na alimentação hispânica. Pessoal, como sempre falei, né? Geralmente esses enunciados, eles colocam questões que são trabalhadas no texto, né? Que é para quê? Para confundir você na hora que está fazendo a prova, né? Porque se você começa, mas isso aqui está lá no texto, falou lá o vinho, né? Que é importante aí na alimentação dos espanhóis, né? Eu também estudei lá no ensino médio que geralmente é costume dos espanhóis, antes de começar a comer, né? Eles tomaram uma tacita de vinho, que chamam até de prato de entrada, né? Na entrada, geralmente se degusta numa salada com um vinhozinho tinto ou um vinho seco ali, para abrir, né, o apetite. Tem essa tradição, tem, mas no texto não é colocado isso aqui, não é o objetivo, né? Então a gente tem que ter cuidado, tá? A letra D, resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. A palavra fome é citada hambre, né? Mas não como um processo histórico, né? E que as empanadas eram utilizadas para saciar a fome das pessoas no processo histórico. Nada a ver, né? A fome é relacionada como um elemento aqui de contraste para a beleza do prato das empanadas, né? Então, ela é trazida dessa forma, como um contraste, e não como um papel histórico. Letra E, evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica, né? Evidenciar é deixar claro, né, a relevância. Em nenhum momento, né, se falou isso, como eu disse, essa receita que está em forma de poesia, né, dentro da função poética, é claro que a função poética, aliado à diversidade aí, né, cultural, nossa resposta correta, letra A, enaltecer o prato da culinária hispânica, né? Então essa é a nossa resposta. Vamos agora para o próximo texto. Como gestionar a diversidade linguística em classe, né? A aprendizagem de idiomas é uma das demandas da sociedade, né? Então, a aprendizagem de idiomas é uma das demandas da sociedade na escola. Os alunos têm que finalizar a escolarização com um bom conhecimento, por lo menos das 3 línguas curriculares, catalão, castelhano e inglês, ou francês ou português, né? Então, os alunos têm que finalizar a escolarização com um bom conhecimento de pelo menos 3 línguas, né, curriculares, aí, no caso deles, o catalão, o castelhano, né, que é o espanhol, e o inglês, né, ou que pode ser substituído aí também, acrescentado o francês ou português. A metodologia que promove a aprendizagem integrada de idiomas em la escuela tem em conta as relações entre as diferentes línguas. Então, a metodologia que promove a aprendizagem integrada de idiomas, né, na escola tem em conta as relações entre diferentes línguas. A melhor enseñança de uma língua incide em la mejora de todas as demais. Se trata de educar para a diversidade linguística e cultural, né? Então, o melhor ensino de uma língua incide na melhora de todas as demais,
Se trata de educar para uma diversidade linguística e cultural. Por isso, a quinta jornada de Buenas Práticas de Gestión del Multilingüismo, que se celebrará em Barcelona, debatirá sobre a gestão del multilingüismo en el aula. Por isso, a quinta jornada de boas práticas de gestão de multilingüismo, que será celebrada em Barcelona, debaterá sobre a gestão do multilingüismo na aula. O objetivo é difundir propostas para o aprendizagem integrado de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão da diversidade linguística presente nas aulas, né? Então, o objetivo é difundir propostas para aprendizagem integrada de idiomas, apresentar experiências práticas de gestão de diversidade linguística presente nas aulas, né? Então, temos esse texto aí, né? Aí temos a fonte, vamos analisar o nosso enunciado. Na região da Catalunha, Espanha, convivem duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, é necessário... Então, vamos observar, pessoal. O nosso enunciado aqui é muito importante, né? Porque ele nos traz informações bem pertinentes sobre o assunto, né? Vocês no ensino médio, quando estão adentrando aí o ensino de língua estrangeira lá no 6º ano e também na primeira série do ensino médio comentado sobre a questão, né, da origem e a importância do espanhol. Então, dentro desse conteúdo origem do espanhol, né, fala como se originou, né, a língua espanhola, que é claro que é descendente de povos originários, tem toda ali uma questão econômica e política da formação da região da República da Espanha, né, que antigamente, dentro de outras formas de governo, ainda eram províncias, existia uma diversidade linguística ali, né? Nós sabemos que dentro da Espanha convive essa questão do catalão, né, do galego, são várias etnias que antigamente eram, né, que conservaram suas línguas, né, e hoje vive com essa diversidade. Há regiões da Espanha que tem o espanhol como segunda língua oficial, né, e não como primeira. Então, dentro da Catalunha, aí já estamos falando aqui no texto, né, dentro do enunciado, que na região da Catalunha, as línguas oficiais são o catalão e o espanhol, né. Isso aí, se você estudar dentro da origem, vai entender, né, o porquê que existe essa variedade linguística dentro daquela região. Mas, para além dessas, né, ensinam-se outras línguas na escola. Então, o texto ele aborda essa questão mesmo, né, do multilinguarismo, da questão da diversidade linguística. Mas aí o autor, né, para administrar essa variedade, ele coloca que é necessário o quê? A. Ampliar o número de línguas ofertadas para enriquecer o conteúdo. B. Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair os estudantes. C. Privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais. D. Explorar relações entre as línguas estudadas para promover diversidade. Ou letra E. Debater as práticas sobre multilinguismo para formar melhor os professores de línguas, né? Então, se nós voltarmos aqui no texto, observe, né, que no último parágrafo fala ali, ó, o objetivo é difundir propuesta para o aprendizagem integrado de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão de la diversidade linguística presente em las aulas. Então, né, pegando só esse último pedaço aí do texto, está falando, deixando bem claro qual é o objetivo, né, do ensino dessa variedade linguística. Olha só, né, proposta de aprendizagem integrada, ou seja, que haja, né, uma integração, que haja uma relação entre as disciplinas, né, que haja essa variedade e relacionadas entre si, né?
Com qual tipo de objetivo? Está falando ali já na penúltima linha, ó. Práticas de gestão da diversidade. Então, o quê? Para promover diversidade. Integração para promover diversidade. Está bem claro, está quase que explícito ali, né? Eu só preciso fazer uma tradução e uma associação aí. Vamos ver. Então, ampliar o número de línguas ofertadas não é, em nenhum momento falou isso. Divulgar, quem divulga, né? São os textos publicitários, aqui não há uma divulgação. Privilegiar o estudo de língua materna para valorizar os aspectos regionais. Em nenhum momento foi falado em privilégio, né, de estudo de língua materna. Aliás, foi colocado que é importante estudar de forma integrada, né? E não para valorizar só os aspectos regionais, mas a diversidade. Então, isso aí está errado também. Letra D, explorar as relações entre as línguas estudadas para promover diversidade. Opa, isso aí deve ser a nossa resposta correta. Mas vamos analisar a letra E só para confirmar. Debater as práticas sobre multilinguismo para formar melhor os professores de línguas. Em nenhum momento foi falado dessa formação de professores, né? Foi citada, mas não foi esse o objetivo do autor. Então, nossa resposta correta, claro, explorar relações entre as línguas estudadas para promover diversidade. Então, vamos avançar aí, né? Vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos trabalhar essa questão aqui, el tango, né? Também para poder colocar um pouco de cada coisa. A gente já falou de um prato da culinária, né? Então, já falamos de culinária, dentro de explorando essa questão da diversidade. Anteriormente, agora falamos sobre práticas educacionais, ensino de língua, oferta de línguas estrangeiras, também como prática de diversidade cultural. Agora entramos aqui no el tango, né, que aí já estamos nas partes das manifestações culturais, a música, a dança, né. Então, el tango, já seja como dança, música, poesia ou cabala, expressão de uma filosofia de vida, né, seja como dança, música, poesia ou uma expressão de uma filosofia de vida. El tango posee uma larga e graciosa trayectoria jalonada de encontros e desencontros, amores e ódio, nascida desde o mais hondo da história argentina. Então, o tango aí possui, né, uma larga e valiosa trajetória, né, uma ampla trajetória, cheia de encontros e desencontros, amores e desamores, ódios, né, e nascidas aí, né, desde as histórias aí, desde os povos mais antigos dentro da história da Argentina. El nuevo ambiente, el es cabaret, su nuevo ocultó la clase media porteña, que ameniza sus momentos de diversión con nuevas composiciones, sustituyendo el carácter malevo del tango primitivo por una nueva poesía, más acorde con las concepciones estéticas, promoventes de Londres e Paris. Então, o novo ambiente, né, desse cabaré, um novo tango, né, um novo tipo de tango mais clássico, né, tirando algumas características aí que eles consideravam não tão legais assim do tango primitivo, né. O tango, assim como o rock, né, tem suas variações, também teve seus momentos, né, uns momentos de maiores difusões, aí tem um momento mais clássico, um momento mais picante, mais envolvente, mais calente, né, tudo isso dentro da história do tango. E aí fala que houve algumas mesclas aí, né, com estéticas provenientes de Londres e Paris, né. Já em la década del 20, el tango se anima incluso a transpassar as fronteiras del país, recalando em lujosos salones parísimos, donde es aclamado por público selecto, que ardieron entusiasta la sensualidad del nuevo baile. Então, na década de 20 aí, né, o tango ele sai da Argentina, ultrapassa as fronteiras, né, chegando até Paris aí, né, que na época era aí um dos palcos aclamados aí da Europa para essas manifestações da música, né, e falando do estilo também daí do tipo que agradou os franceses, né, o tango por ser uma dança sensual e tudo mais, foi levada, né, não só para bailes privativos, né, também como clubes e casas particulares, né. El tango revive com juveniles fuerzas
em Arrionada, aviaciones de grupos roqueros, presentación elegante reducto de San Telmo, barracas de la boca e películas forâneas que lo divulgam por el mundo inteiro. Então o tango, né, revive tanto com os jovens, adultos, velhos, né, várias versões, grupos também de outros estilos musicais adaptam suas versões de tango para rock, né, e outros tipos de apresentação. E aí filmes também sobre a questão do tango e que são divulgados pelo mundo inteiro, né. Aí temos o nosso texto. Vamos para o nosso enunciado. Sabendo que a produção cultural de um país pode influenciar, retratar ou inclusive ser reflexo de acontecimento de sua história, o tango dentro do contexto histórico argentino é reconhecido por... Então observe, né? A gente quer identificar como é que o tango, né? Ele é reconhecido pelo quê, né? Então observem, dentro de cada país, né? Se perguntasse hoje para vocês, por que são reconhecidos o povo mexicano dentro da música? Aí vem logo na sua cabeça. Ah, porque eles usam sombreiro, né? Tocam as violas. Isso são retratados em alguns filmes, né? Alguns animes, que o sombreiro grandão com a viola é característica do povo do México. Então é mais ou menos isso, né? É uma questão de identidade. Eu olho e conheço, né? Eu conheço o país pelo seu cartão postal, né? Geralmente, se você também pega o Cristo Redentor e leva lá para os Estados Unidos, ele vai dizer, é cartão postal do Brasil. Se pega um monte de pessoas, né, dançando aí, fazendo aquele frevo, carnaval, aquela festa, o samba, né, vai dizer, é Brasil, samba é Brasil, né, assim como o tango é Argentina. Mas ele é reconhecido o quê? Manter-se inalterado ao longo de sua história no país. Ao contrário, né, nós falamos aqui agora há pouco, e lemos também no texto, que assim como o rock, o tango também tem suas variações, né? B. Influenciar o subúrbio sem chegar a outras regiões. Não, em nenhum momento falamos só de subúrbio, ao contrário. Foi falado que o tango ele influencia desde as mais vislumbrantes capitais, aí tidas da Europa, como também o subúrbio. Então ele chega em todo lugar, e não só no subúrbio, né? Então não pode ser a nossa resposta correta. Letra C. Sobrevive e se difunde ultrapassando as fronteiras do país. Opa, né? Isso pode ser nossa resposta correta, porque nós falamos aqui de mais, né, de quase um século de história aí do tango. Então há uma sobrevivência, né? Ademais que chegaram tanto outros ritmos, hoje a música ela é muito variada, nós temos a sobrevivência do tango e também ultrapassando as fronteiras do país, ou seja, tendo um alcance global. Então essa pode ser a nossa resposta correta. Vamos para a letra D. Manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais. Não, temos um tango primitivo? Temos, né? Mas o tango que se manifesta, que se difunde com o passar do tempo, não é só o primitivo, né? Porque temos as variações do tango. Então o tango, ele vai se difundindo o seu estilo de acordo com o seu contexto histórico, ou seja, o tango de cada época. Então essa não pode ser também a nossa resposta. Vamos analisar aí a letra E. Ignorar a influência de países europeus, como Inglaterra e França, né? Nenhum momento. Ao contrário, né? Falou-se que o tango também sofreu uma variação justamente por ter sido difundida nesses países, né? A Inglaterra e França são países aí que durante no século XV e XVI eles tinham muita influência aí, né? No mundo todo, né? Principalmente aí dentro da Idade Moderna, né, início da Idade Contemporânea, esses países eles eram influenciadores de correntes de ideias, de pensamentos, de práticas culturais. Então, eles também influenciaram também o tango, né? Então, não é o que eles não influenciaram, né? É o contrário, eles sim influenciaram, tá? Então, com certeza aí nossa resposta correta, né? Essa questão mesmo da sobrevivência do estilo, da sua difusão, ultrapassando as fronteiras do país aí, como diz o texto, né, galera? Então, galera, a gente chega ao final, né, desse nosso ciclo de aulas para o Enem, né? Espero que você possa entrar na nossa plataforma Eduque, acessar as aulas, né, se você perdeu alguma ou outra, interessante, né, nesse ciclo final de preparação aí para esse exame
que representa um futuro de vocês, né? Que representa a continuidade desse processo de escolarização, que vocês assistam, né? E se preparem ainda mais. Hasta luego!